Olá, eu sou o professor Paulo César, do Departamento de Biomateriais da Faculdade de Odontologia da USP. Estou aqui com Carlos Shimokawa, professor de Dentística da Faculdade de Odontologia da USP. Bom, nós estamos aqui no Bridges Talks para conversar com vocês um pouco sobre alguns assuntos que são de interesse geral da comunidade odontológica. E eu queria começar perguntando para você, Carlos, você que tem andado pelos congressos principais aí da nossa área de dentística e biomateriais, o que você tem visto de inovação e de assuntos de interesse da odontologia que você gostaria de destacar, que você tem visto nas aulas dos professores, nas apresentações? Legal, PC. Eu vou focar aqui um pouquinho mais na minha área, que é a fotopolimerização, e acredito que a gente tem visto muita evolução, muitos equipamentos fotopolimerizadores novos sendo lançados, tecnologias como o do Valoex, por exemplo, que tem um diâmetro de ponta maior, então tem um cuidado maior com a luz que está sendo entregue para os materiais resinosos, porque eu acho que claro que grande culpa dos pesquisadores e da divulgação que é feita da ciência, hoje em dia a gente presta muito mais atenção com a polimerização dos materiais resinosos, até no próprio resultado das restaurações, né? Então, acho que a evolução na qualidade da luz que está sendo entregue, eu acho que isso é bastante interessante. Qual que seria a vantagem do Valoex principal que você falaria para as pessoas, que você ressaltaria? O que eu vejo, por exemplo, um tamanho de ponta maior, você consegue cobrir mais área e tal. Te facilita o procedimento, vai mais rápido, né? Com certeza. Principalmente com mesma qualidade, mais rápido. É o que eu sempre digo, dá para fazer com outros equipamentos, mas você quer facilitar a tua vida. E para facilitar a tua vida, ser um equipamento melhor ajuda bastante. Mas outro ponto que eu gosto muito é a tendência de o equipamento fotopolimerisador não ser só um equipamento fotopolimerisador. Ele ser cada vez mais ter uma função extra. Por exemplo, o Valoex funciona como uma ferramenta de diagnóstico. Então você consegue ver fluorescência de resina composta, você ver exatamente aonde está a restauração, onde está o dente, e mais do que isso, a luz branca ajuda a fazer transiluminação. Então tenho usado bastante transiluminação com o Valoex. Para diagnóstico de lesão de cárie. Lesão de cárie e lesão de mancha branca também. Profundidade de lesão de mancha branca. Muito bem. E você, PC, o que você tem visto por aí? Os eventos que eu tenho ido ultimamente, eles estão muito ligados à odontologia digital. Então eu tenho visto uma evolução, eu acho que as ferramentas digitais evoluíram demais e elas vão desde a produção, de uma ferramenta de diagnóstico para a gente. Então já o escaneamento inicial que a gente faz dos pacientes já serve como uma ferramenta importante de diagnóstico de algo que a gente não tinha tão rápido antes, que era, por exemplo, o padrão oclusal do paciente. Você já tem o escaneamento da arcada superior, o escaneamento da arcada inferior, essas duas arcadas em oclusão, e você já identifica ali um padrão oclusal, onde são os toques mais fortes, você consegue associar os toques com as lesões de bruxismo, por exemplo, que aquele paciente tem. Você consegue também cativar o paciente mostrando para ele um escaneamento, por exemplo, ou a falta que faz um dente, que é curioso como a gente tem hoje ainda pacientes que perdem, por exemplo, um primeiro molar e eles acham que isso não é nada demais. Então, além da relação do escaneamento, por exemplo, só usando o exemplo de odontologia digital, ele ser uma ferramenta diagnóstica para a gente, ele também é uma ferramenta de comunicação com o paciente, porque aí ele enxerga, por exemplo, que aquela falta daquele molar sobrecarrega os dentes adjacentes e os dentes do outro lado da arcada. Então, essas são as coisas que eu tenho mais visto, assim como a odontologia digital vem num crescente, por exemplo, nos scanners, né, que não para. Sim. Toda vez que a gente vai num evento, a gente vê um scanner novo que faz o escaneamento mais rápido, melhor, com mais praticidade. E com relação ao monitoramento dos pacientes, que eu vi um caso que se mostrou de uma pequena fratura de um dente, aí você consegue mostrar a evolução disso. Eu acho que isso é interessante. Isso eu acho hoje um dos maiores... É engraçado, é só fotografia, né? Mas é que como... porque parece pouca coisa, mas esse tsunami que a gente fala, tem um artigo bonito da professora Diane Brickell que falava sobre o tsunami digital, né? E que foi uma coisa que a gente já tá assim no meio do tsunami, a gente já tá com tudo inundado, né? Essa altura do campeonato. Então, uma das coisas mais valorosas para mim é que como você não tem mais limite de capacidade, então você pode armazenar o quanto de foto você quiser e você tem a nuvem, então você consegue ter tudo armazenado de uma forma organizada e o seu diagnóstico, então eu tenho pacientes com 5 pastas desde 2000, vamos supor, de 2000 a 2025. Então se eu faço um diagnóstico hoje de alguma coisa, eu estou tentando ali fazer um diagnóstico de uma fratura, consigo voltar nos 5 anos anteriores para entender exatamente como é que foi a evolução daquela parte daquele dente
até chegar naquela fratura. E eu acho que diagnóstico é algo que o fator temporal, o fator tempo é muito importante. Porque às vezes você vai ver uma lesão, mancha branca, você é um especialista em dentística, você vê uma mancha branca, o fator temporal daquela mancha branca, além de todas as características dela, é algo que é importante para você fechar aquele diagnóstico e definir o plano de tratamento. Muito bom. E com relação ao clareamento, porque a sua palestra foi mais voltada para o clareamento, claro que em consonância com essa odontologia digital toda, mas o que você acha que a gente consegue ver de mais novo, de novidade? O clareamento, ao mesmo tempo que a gente ainda está um pouco preso à necessidade de um gel clareador noturno que faça um clareamento lento, gradual, com baixas concentrações, outras áreas dele evoluíram muito. Eu acho que a principal área, que foi o que eu ressaltei na minha aula, é a questão de as tecnologias que diminuem a sensibilidade. Então hoje a gente tem um produto que é adicionado em todos os géis clareadores, que foi se percebendo que ele funcionava muito bem para tirar a sensibilidade, que é o nitrato de potássio, que atua ali diretamente nas fibras nervosas que ficam dentro dos tubos dentinários, envolvendo ali o odontoblasto. E esses sais de nitrato de potássio que estão em todos os géis, que a gente usa inclusive o géis só de nitrato de potássio associado à flúor, só para inundar essas fibras antes de você fazer o tratamento de clareamento, para você evitar a sensibilidade, porque eu venho numa área em que não havia isso, então eu tive muitos pacientes que não aderiram ao tratamento porque sentiam muita sensibilidade, isso é um problema. E sentiam sensibilidade com gel de peróxido de carbamida, 10% mesmo, que você tem que usar à noite, mas foi como eu mostrei lá na aula, né? O gel, ele tá permeando toda a estrutura dentária, o esmalte, a dentina, e movimentando aqueles tubos dentinários e causando dor. Então, você tendo um produto ali que, entre aspas, anestesia levemente aquelas fibras, evitando que você sinta dor com esse tráfego de radicais livres tentando clarear o seu dente, foi uma grande evolução, porque mudou da gente ter um tratamento que muitas pessoas não conseguiam aderir para um tratamento que hoje a gente tem um índice de sensibilidade muito baixo, que é muito raro algum paciente não aderir. Só aqueles que ficam com medo ainda de tratamentos do passado e que não querem se arriscar nas novas tecnologias. Consegue contornar essa sensibilidade de maneira muito mais fácil, né, talvez. A gente consegue contornar. E você me fala quais seriam as principais evoluções de fotopolimerização agora, o que você tem para falar sobre isso? Já que você vai falar sobre fotopolimerização na sua aula, aqui no Bridges. Mas eu acredito que uma tendência que se tem é de utilizar tempos cada vez mais curtos de fotopolimerização. Então, você tinha antigamente equipamentos de luz halógena que emitiam luz com menor potência, menor hexitância e tal. Então você levava mais tempo para conseguir fotoativar esses fotoiniciadores de maneira adequada para conseguir a polimerização desse material resinoso. Hoje, com o avanço dos materiais, não só dos materiais como dos equipamentos fotopolimerisadores em si, a gente consegue uma emissão maior de luz, então uma hexitância maior da luz dos fotopolinizadores, e aí a gente consegue a geração de mais radicais livres, e aí a reação acontece de maneira mais rápida. Então a maior parte dos fabricantes antigamente recomendava tempo de 40 segundos, de 20 segundos. Hoje em dia a maior parte dos fabricantes recomenda de 10 a 20 segundos, que é o que o Valoex tem pré-definido no próprio equipamento, que são os 10 segundos de fotopolimerização que... Tem uma camada envolvida, mas qual o limite da camada? 10 a 20 segundos para até quantas espessura de resina? E isso é interessante, porque muita gente fala, vou comprar um foto, e aí vou comprar o Valo X, que é o padrão ouro, e aí isso vai resolver minha vida. Mas na verdade você precisa saber usar o equipamento, né? E muitas vezes a gente esquece que o equipamento fotopolimerisador tem que conversar com o material resinoso. Se não for uma resina flow, né? Se não é uma resina flow, não, uma resina bulk fill. Exatamente. Se não for uma resina bulk fill, a gente está falando de 10 a 20 segundos para qual espessura de material? Normalmente de 2 milímetros, mais ou menos, né? De 1,5 a 2 milímetros, depende da opacidade, da cor da resina em si. Mas eu acho que o mais importante é o material conversar com o equipamento fotopolimerisador. Por exemplo, tem materiais resinosos que tem fotoiniciadores alternativos que vão precisar da luz violeta, e tem materiais que não tem isso. Então,
isso precisa casar muito bem para a gente conseguir a melhor performance da resina composta, por exemplo. A gente comprar a melhor resina composta e tal, mas não polimeriza esse material direito, e aí esse material não vai chegar nas propriedades que o fabricante espera, né? E que até o próprio clínico acredita que esse material vai alcançar. E aí, muitas vezes, de quem que é a culpa, né? O dentista culpa quem? O material. Aí vai falar, não, esse material é ruim, esse material não funciona, mas às vezes quem não está funcionando muito bem, às vezes é o dentista. Então a gente precisa muito de treinamento. Eu acredito que hoje em dia os equipamentos, o Valoex é um equipamento excelente. Vejo muito espaço para evolução a partir daí em relação à fotopolimização? Talvez não tanto assim. Então acredito que daqui para frente a maior evolução tem que ser em relação ao treinamento dos dentistas para eles conseguirem usar esse equipamento de maneira adequada. E aí, para isso que a gente está aqui, né? Para a parte educacional. E aí eu acho que entra um pouquinho do nosso papel como professor e como pesquisador de traduzir... Que é a próxima pergunta. Exatamente. Era a pergunta que eu ia fazer. De traduzir toda essa informação para... Como que é esse desafio para você de a gente pegar esse conhecimento que é produzido de pesquisa no Brasil, a gente faz pesquisa de alto padrão para publicar em revistas de alto impacto, como que você traduz, vindo aqui num evento como o Bridges, que tem os clínicos assistindo, que querem utilizar esses equipamentos, esses materiais na clínica deles, como que você faz esse trabalho e que dificuldade que você tem nisso? Como que você acha que eles têm recebido isso a partir dessa tradução que você faz do mundo científico para a aplicação clínica dos equipamentos e materiais? Eu acho que a primeira coisa é a gente entender o porquê que existe a ciência, né? O nosso público final é o dentista lá que está utilizando os materiais que a gente pesquisa tanto, as técnicas que a gente pesquisa tanto. Então tudo isso tem que ter um final ali. E acredito que o caminho que você tomou de ir para a clínica e tal, acho que diz muito sobre a necessidade. Você consegue entender melhor a necessidade do clínico, o que ele precisa de informação, de quem está lá no dia a dia no mocho e quem vai aplicar tudo isso que a gente pesquisa. Mas realmente é bastante complexo a gente conseguir traduzir isso, até porque, sei lá, a gente pesquisa muito para publicar em revista científica. Quero publicar na Dental Materials, uma revista com um fator de impacto extremamente alto, mas quantos clínicos você conhece que realmente lê esse tipo de revista, esse tipo de artigo, né? Não, acho que esse é o nosso papel mesmo. É a gente que vai ler e vai fazer. É isso que eu sinto. E o que eu sinto muito é que é um trabalho de insistência, né? Então, por exemplo, eu ministro aula sobre cerâmicas, eu falo sobre zircônia. E aí vira e mexe, alguém levanta a mão e me pergunta assim, mas zircônia não é um metal? Aí eu falo assim, meu Deus, a dúvida... Assim, então a gente tem que seguir firme, insistindo, porque o trabalho educacional ele leva tempo até você conseguir que entre na cabeça dos clínicos e que eles assimilem esse conteúdo mais técnico, que é, por exemplo, o fato de que zircônia, gente, não é um metal. Zircônia é uma cerâmica. Ela tem um elemento químico que é um metal nela, que é o zircônio, mas são coisas muito técnicas, tá vendo? Muito difíceis, às vezes, um pouco distantes do que o clínico está ali esperando receber de informação. Então, eu acho, por isso que eu acho muito importante eventos como o Bridges, que tem esse nome porque ele faz pontes, existem pontes entre várias coisas diferentes, mas acho que uma das principais pontes é essa. A gente assistiu hoje palestras de grandes pesquisadores tentando comunicar para o clínico aquilo que ele vai, de fato, executar do ponto de vista técnico, prático, para exercer uma odontologia de máxima qualidade. Só que essa informação ela só pode ser embasada pelo que a gente faz na área da pesquisa. E não dá para você fazer isso de outra forma, porque qualquer outra forma que não seja a pesquisa e a evidência científica não vai funcionar. Então, só que tem esse gap que essa ponte está unindo aí, né? Que lá o clínico. E a gente tem que insistir, eu acho que falta, porque às vezes a informação fica espalhada, né, de uma forma mais espalhada, e ela precisa ser gradualmente repetida. Acho que conforme o clínico vai ouvindo você falar, e aí vem o eu e falo, e a gente vai comunicando e educando, eu acho que aí a gente vai conseguindo fazer essa ponte, fazendo chegar a ciência lá na ponta, que é como o clínico está trabalhando. E eu acredito outra coisa também, PC, que você falou que é o nosso papel fazer isso, de ler os artigos, e realmente a gente
estudou muito tempo para isso, né? Claro que você é um pouquinho mais do que eu, né? Um pouquinho mais velho. Mas de realmente ter senso crítico e conseguir entender o que está sendo descrito num artigo científico, que muitas vezes tem metodologias científicas que é difícil para alguém que não é do meio conseguir entender o que está sendo escrito ali. E aí vai ler o quê? Vai ler objetivo e conclusão. Muitas vezes o que está ali no meio não está sendo muito bem absorvido, e como tudo na vida, tem coisas que tem uma qualidade muito boa e tem coisas que não uma qualidade tão boa assim. Isso acontece na ciência, também tem artigos que são muito bons, são publicados em revistas muito boas, e tem artigos também que podem ser publicados em revistas boas, mas mesmo assim podem não ter uma qualidade tão boa assim. Então nosso papel também, eu acredito, ter esse senso crítico para conseguir filtrar e passar, eu acho que, informação de qualidade para o clínico. Esse é o nosso compromisso, né? A gente tem que ter esse compromisso da ética, em primeiro lugar, e do senso crítico para conseguir separar dentro do universo da ciência aquilo que realmente é evidência que vai pautar a nossa prática clínica. Sim. Porque eu não vejo outra forma, né? Acho que tem ficado muito claro, né, para pesquisadores e clínicos que eu percebo que hoje em dia, uma coisa que é importante falar aqui, eu percebo que os clínicos não aceitam mais um professor que chega aqui e fala sem a evidência. Então, graças a Deus que é assim, em que os próprios clínicos estão demandando que a ciência esteja por trás das decisões clínicas que eles vão tomar. E isso é ótimo, que acho que talvez seja um trabalho que começou a ser feito lá atrás e que hoje está mais claro. Mas ainda, embora ainda seja difícil a tradução, que é o que a gente estava falando aqui, né? Traduzir, às vezes, é o complicado. Mas daí eu acho que isso leva um pouquinho para a próxima pergunta, que seria: qual a sensação de estar no palco do Bridges? Que eu posso começar falando aqui? Pode. Eu não sei ainda porque eu vou amanhã só. Eu vou te falar, eu falo como é que foi a minha, que eu falei tem mais ou menos 20 minutos. Mas... Fala da sua expectativa. Eu acho que a expectativa é boa porque eu vejo a Ultradent como uma empresa que valoriza a ciência. E é isso que a gente estava falando em relação a essa tradução da ciência para o clínico. E a gente vê muita ciência, pseudociência de Instagram, não querendo criticar, porque tem muita coisa boa no Instagram também, mas tem muita coisa de qualidade meio duvidosa sendo divulgada e amplamente divulgada aí. E eu acredito que a Ultradent é uma empresa séria que está convidando pessoas como você, por exemplo, que é um pesquisador renomado, que foi presidente de um monte de associações e tal, e que tem respaldo científico para falar tudo que você estava falando ali, entendeu? Então acho que isso traz uma sensação boa do nosso trabalho como pesquisador e professor universitário está sendo valorizado. Então acho que essa é a sensação que eu tenho na minha expectativa pré-evento e toda a organização que foi feita e até dos eventos passados que eu assisti. Mas fala a sua experiência de quem acabou de ser no palco. Olha, vou falar pra vocês, viu? Foi uma experiência incrível. Eu nunca tinha falado num palco tão grande, numa tela tão grande, de definição tão grande. Então as coisinhas que no meu computador estavam tão pequenininhas lá na tela pareciam da vontade de mergulhar dentro da imagem. E eu acho várias coisas. Eu acho que primeiro a Ultradent confiar na gente, então acho que eles dão esse respaldo para que a gente, como pesquisador, venha falar aqui com o nosso embasamento e transmitindo a nossa mensagem. E isso faz eu me sentir valorizado, acho que essa é a palavra. Eu me senti, a hora que eu entrei ali no palco, eu vi aquele público, eu entendo o que o Jean e a Carol estão me pedindo e qual é a mensagem que eu tenho que passar, eu me sinto valorizado. Eu sinto que o nosso trabalho está sendo valorizado e colocado de uma forma que o público tem vontade de receber aquela informação. E aí eu também me senti, engraçado que a iluminação do palco do público era muito boa durante a palestra, e eu percebi o público muito engajado, assim, muito ávido pela informação, interagindo, e, né, eles faziam, isso aí. Eu falei mal dos pacientes que querem, eles, isso aí. Daí, então, é um evento que aí você sente essa conexão acontecendo. Eu acho que a proposta deles é essa, construir pontes entre os docentes, dos docentes com o público, e foi uma sensação muito boa de ver que essa mágica aí toda acontecendo. Eu tinha visto a palestra antes da minha, que foi uma palestra incrível de 2 endodontistas, e vi o público muito engajado e me senti feliz de poder, de fato, estar trazendo todo esse conhecimento da universidade que a gente tem de anos, dando aula na graduação sobre clareamento, e tudo que a gente
nossos colegas todos têm muitas linhas de pesquisa de clareamento na nossa faculdade, e poder trazer isso, traduzir e sentir uma reciprocidade desse público absorvendo essa informação. Foi muito bom. Além dos professores também, isso é uma outra coisa muito boa do Bridges, que muitos professores na plateia. Então, a gente tem também o aval e o feedback dos colegas sobre aquilo que a gente está falando. Isso foi muito prazeroso. Me parece um clima amistoso, né? Muito Você bom. Você está vendo vários amigos ali, então não é só um congresso, é um reencontro de muita gente, então acho que é bacana, estou animado para amanhã. Então eu queria agradecer ao Bridges Talks e ao Ultradent por esse convite para a gente poder vir aqui, dividir o nosso conhecimento e ter uma conversa tão boa aí com o Carlos, eu e o Carlos aqui. E agradeço também o convite por palestrar aqui no Bridges. Espero que todos tenham tido um evento maravilhoso e que possam usar essas informações do que a gente discutiu aqui para melhorar suas vidas e suas carreiras. Muito obrigado. Inclusive o Bridges no ano que vem vai acontecer na Colômbia, na época de setembro, na mesma época do que acontece o Bridges agora, e são todos convidados para participar do Bridges na Colômbia. Nos vemos logo.